Olá pessoal, tudo bem? Estou continuando aqui esse conto dos 12 cantos. Nós estamos vendo aqui um resumo, né, das glórias de Krishna, né? Está descrevendo aqui a Dwaraka, os habitantes de Dwaraka, os habitantes lá. Então está falando aqui, quem pode contar os eminentes Yadavas, que entre eles só o rei Ugrasena era acompanhado por um séquito de 30 trilhões de auxiliares. Número bem fora da nossa concepção, né? 30 trilhões de auxiliares. Vamos ver o significado. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, ele explica que nessa passagem se diz que o número de auxiliares do rei Ugrasena era especificamente 30 trilhões e não um número indefinido de dezenas de trilhões. Tem alguns trilhões, não, 30 trilhões, olha só. Ele faz isso, claro, citando a regra da interpretação Kapinjala de Karana, a lógica da referência aos pombos. Então, há uma lógica que fala aqui. Em algum lugar nos Vedas encontra-se o preceito de que alguém deve sacrificar alguns pombos. Deve-se considerar que esse número de plural não significa um número indiscriminado de pombos, mas precisamente 3 deles. Quando fala alguns significa 3, pois os Vedas jamais deixam algum assunto vago. As regras de interpretação Mimamsa consideram o 3 como um número que preenche uma falta quando não se dá nenhum número específico. Quando não dá um número específico, significa 3. Alguns significa 3. Isso que é uma regra, né, de interpretação Mimamsa. Olha só. A dica aí. Os selvagens descendentes de Diti, que haviam sido mortos em eras passadas em batalhas entre os semideuses e demônios, nasceram entre os seres humanos e arrogantemente perturbaram a população em geral. Então, porque tem os filhos de Diti e Aditi. Os filhos de Aditi são semideuses, os filhos de Diti são seres demoníacos. Então, teve uma batalha entre semideuses e demônios, e os filhos de Diti que perderam, eles nasceram entre os seres humanos, como falei, né? Jarasandha, o próprio Duryodhana, que é o primo aí dos Pandavas, e Kamsa, que é o tio de Krishna. Eles nasceram, e muitos outros nasceram nas dinastias, eles vieram dominar a terra, e eles causaram muita perturbação com as pessoas em geral. Para subjugar esses demônios, o Senhor Hari disse aos semideuses que aparecessem na dinastia de Yadu. Eles totalizavam 101 clãs, ó rei. Então, quando os semideuses eles foram até a Mãe Terra, né? A Mãe Terra, ela foi até o Senhor Brahma pedir ajuda, e eles foram todos falar com o Senhor Vishnu. E o Senhor Vishnu manifestou e falou assim: olha, todos os semideuses nascem na Terra, porque a terra sentiu quando esses seres demoníacos estavam nascendo aqui, ela ficou assim: eu não posso suportar essas pessoas, eles não são seres humanos. Então ela pediu ajuda. Então está falando aqui, ó, Krishna mandou eles nascerem, né? E tinha 101 clãs, ó rei. Porque o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus dos Yadavas. Porque o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, os Yadavas o aceitavam como sua autoridade máxima. E dentre eles, todos os que eram seus companheiros íntimos floresceram de modo extraordinário. Então, todos os companheiros de Krishna floresceram com muitos filhos, né? Filhos e netos. Os Vrishnis viviam tão absortos em consciência de Krishna que esqueciam seus próprios corpos enquanto estavam dormindo, sentados, andando, conversando, brincando, tomando banho, e assim por diante. Então, os Vrishnis, os Yadas, eram tão absortos, né, em Krishna, olha só, em consciência de Krishna, que eles não conseguiam, eles ficavam totalmente livres do conceito corpóreo, o conceito de, eu sou o corpo, eles transcendiam tudo. Continua aqui, o celestial Ganges é um lugar sagrado de peregrinação
porque suas águas lavam os pés do Senhor Krishna. Mas quando o Senhor apareceu entre os Yadus, suas glórias eclipsaram o Ganges como lugar sagrado. Tanto os que odiavam Krishna quanto os que o amavam obtiveram formas eternas como a dele no mundo espiritual. Diz que quando Krishna, os devotos, como fala aqui, os amigos de Krishna, os companheiros de Krishna, os filhos de Krishna, estavam pensando em Krishna amorosamente, eles voltaram ao mundo espiritual. Agora, os inimigos que odiavam Krishna, que foram mortos por Krishna, olha assim, que odiavam Krishna, eles também obtiveram formas espirituais, porque eles estavam todos absortos em Krishna como inimigo, também é uma forma de estar absorto em Krishna. Não é a maneira ideal, mas também é uma maneira de você estar sempre pensando em Krishna, porque Krishna é a verdade absoluta, né? Então falando aqui que quando Krishna esteve aqui, ele eclipsou as glórias do grande, porque o grande purifica, mas Krishna purificava todo mundo, quem gostava e quem não gostava dele. O inatingível e sumamente a inatingível e sumamente autossatisfeita, Deus da fortuna, por cujo favor todos lutam, pertence a ele somente, a Krishna, né? Seu nome destrói toda a inauspiciosidade, quando ouvido ou cantado. Então, os nomes de Krishna destrói toda a inauspiciosidade quando ouvido e cantado. Por isso que nosso mestre espiritual, Prabhupada, dava ênfase nesse mantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A japa, né? O Krishna fala dos sacrifícios, Japanam Jagoasmi. Não, Jagyanam Japa Jagoasmi. Dos sacrifícios eu sou cantar dos santos nomes. Então, porque o santo nome de Krishna, ele destrói todas as coisas inauspiciosas. Ele sozinho estabeleceu os princípios das várias sucessões discipulares dos sábios. Que há de espantoso no fato de ele, cuja arma pessoal é a roda do tempo, ter aliviado o fardo da terra? Assim, o que há? Krishna, né, a arma de Krishna, a chakra de Krishna é a roda do tempo, que destrói tudo. Mas para ele ter aliviado assim, a terra desses seres demoníacos, o que há de espantoso nisso? A Terra, em relação ao universo, é insignificante. E o universo, em relação à criação cósmica total, é insignificante. E toda a criação cósmica material, em relação a Krishna, é insignificante. Então, do começo ao fim do 10º canto, o Śrīmad Bhagavatam, do começo ao fim, o Śrīmad Bhagavatam, o 10º canto do Śrīmad Bhagavatam, foi dedicado exclusivamente à recitação dos passatempos do Senhor Krishna, em Vrindavana, Mathura e Dwaraka. Então, todo esse 10º canto, nós estamos acabando aqui, né? Estamos nos últimos versos. Ele se dedicou exclusivamente a descrever, né, os passatempos de Krishna, em Vrindavana, Mathura e Dwaraka. Conforme ressaltou Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, esse verso, ao mencionar 5 glórias específicas de Sri Krishna, que nem mesmo suas expansões, poções plenárias e encarnações, resume o 10º canto. Então, conforme neste verso, ao mencionar 5 glórias específicas do Senhor Krishna, que nem mesmo suas expansões, poções plenárias, encarnações exibem, resume o 10º canto. Então, Krishna tem glórias que nem suas encarnações pode ter. Né? Primeiro é que quando o Senhor Krishna apareceu na dinastia Yadu, está falando agora 5 glórias só Krishna tem. Quando Krishna nasceu na dinastia Yadu, sua reputação eclipsou a do sagrado Ganges. Antes disso, Mãe Ganges era o mais sagrado de todos os tirtas, lugares sagrados, por ser a água que banhava os pés de lótus do Senhor Vamanadeva. Outro rio de Yamuna tornou-se mais importante que o Ganges, em virtude do contato com a poeira dos pés de lótus de Sri Krishna, nos distritos de Vraja e Mathura. Então, o rio de Yamuna se tornou mais poderoso que o Ganges. O celestial Yamuna, em seu domínio Mathura, e centenas de vezes mais importante que o Ganges. Sobre isso não há controvérsia alguma, ó Deus. Então, está falando aqui, sendo Varaha Purana. Vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo.